Minas corresponde a 40% de todo o volume da primeira região. Minas, sozinha, é maior que o Tribunal Regional Federal da quinta região em Recife. O Abrindo o Jogo de hoje é com o ministro do STJ, João Otávio de Noronha, que é mineiro, é de Minas Gerais, já presidiu o STJ. Ministro, a gente tem o costume de começar o Abrindo o Jogo perguntando um pouco sobre a trajetória do entrevistado. Primeiro, eu queria agradecer muito ao senhor por ter aceitado conceder essa entrevista. Muito bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória do senhor, que a gente já conhece muito bem, mas tem sempre um público mais novo, alguém que quer conhecer também. Queria que o senhor falasse sobre isso com a gente. Olá, Edilene. Sim, sou mineiro, mineiro de Três Corações, onde eu costumo dizer que o Pelé é o segundo cidadão mais importante. Brincadeira à parte, eu sou mineiro, tenho muito orgulho de ser mineiro e muito orgulho e muita felicidade de falar com o povo de Minas Gerais. Ministro, o senhor é muito modesto, eu queria que o senhor traçasse um pouquinho da trajetória do senhor, falar sobre a trajetória profissional do senhor, e o senhor é importantíssimo agora na criação do TRF6, que é o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, porque esse projeto foi proposto para o Legislativo na gestão do senhor como presidente aqui do STJ. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Se não tivesse tido um presidente do STJ mineiro, o senhor acha que o TRF6 sairia do papel? Bom, não posso dizer que não sairia, mas teríamos tido talvez mais dificuldade. Eu já caminho para 20 anos no Superior Tribunal de Justiça, aqui cheguei oriundo da advocacia, aqui não é quinta, é terço constitucional, depois de ter exercido 20 e poucos anos de advocacia no Banco do Brasil, ter sido diretor jurídico do Banco do Brasil por 10 anos, e aqui cheguei concorrendo na vaga do terço constitucional pela OAB, indicado que fui pela OAB e pelo tribunal na lista tríplice, fui nomeado então pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E aqui a gente fez uma história. Nós chegamos aqui em 2002 e estamos até hoje no Superior Tribunal de Justiça e ocupamos todos os cargos possíveis, de corregedor da Justiça Federal, diretor da Escola Nacional de Magistratura, ministro do Tribunal Superior Eleitoral na vaga destinada ao STJ, corregedor das eleições de 2014, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, depois diretor da Escola Nacional de Formação de Magistrados, corregedor nacional de Justiça, depois presidente do Superior Tribunal de Justiça. Então eu fiz uma carreira longa, ocupei todos os cargos de relevância nesta casa e tenho muito orgulho disso, de estar aqui já como juiz há 20 anos, desincumbindo de uma missão muito difícil, que é de fazer a justiça no caso concreto. Em relação à criação do TRF6, essa foi a proposta original em relação à ampliação do número de tribunais ou não? Havia uma proposta anterior a essa? Como é que se chegou à necessidade da criação de mais um tribunal? Bom, na realidade, há 20 anos atrás se tentou, ainda no tempo do senador Arlindo Porto, uma proposta de criação de tribunais regionais federais. A proposta era para a criação de 5 tribunais, um no Paraná, um em Minas, um na Bahia, Paraná, Bahia, Minas Gerais, tinha um outro no Amazonas. Acontece que esse projeto foi de iniciativa do Senado e, pela Constituição, teria que ser iniciativa do Poder Judiciário. Houve uma representação perante o Supremo e, então, o presidente Joaquim suspendeu, até porque achou que isso era uma quantidade enorme de tribunais, que seria um gasto muito grande com o dinheiro público. Uma certa razão. A verdade é que esse projeto morreu. Esse projeto morreu e ficou lá, está parado no Supremo, com relação a Minas, perde objeto. Quando eu assumi a presidência do tribunal, eu já tinha passado, primeiro fui corregedor nacional de justiça, corregedor nacional da justiça, corregedor da Justiça Federal, que coordena os 5 tribunais regionais federais.
era presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, portanto, ninguém mais do que eu conhece muito bem a Justiça Federal no Brasil. Há 30 anos essa justiça não sofria uma reestruturação. E nos meus estudos, eu vi que nós não precisávamos de 5 tribunais regionais federais. Nós precisávamos aumentar a dotação de alguns tribunais, mas criar um em Minas, porque o Tribunal da Primeira Região é um tribunal que jurisdiciona 80% da área territorial do país. Isso é inviável. Um corregedor do TRF1 tem que ir a Amazonas, a Belém, a Minas, ao sul de Minas, ao norte, ao Piauí, ao Maranhão, a Rondônia, não vai dar conta, ele não dá conta. Para vocês terem uma ideia, o volume de processo, face à extensão, é enorme. Cada desembargador tem um desembargador com 40 mil, 30 mil, 20 mil processos, mas o tempo de demora do julgamento, tem recurso de apelação há 15 anos aguardando para ser julgado. Isso não é justiça, isso é um instrumento de injustiça qualificada. Precisava resolver, alguém tem que resolver. E resolver, às vezes, você tem vários caminhos. Você tem um caminho do gasto, você cria mais tribunais, cria mais vagas, e tem caminho da racionalidade. Eu vi que a Justiça havia aumentado 1.600 cargos no passado de juízes substitutos, cresceu muito a primeira instância, só que não mexeram os tribunais. Então, o acesso à Justiça Federal ficou muito fácil, mas, ao mesmo tempo, o volume de processos que estavam no primeiro grau, uma hora subiria e subiu. Subiu os tribunais regionais federais e ficaram congestionados. Então, eu precisava, como gestor da Justiça Federal, achar uma solução. Eu tinha que sair de uma inércia. Os antecedentes, os meus antecessores, ficaram numa inércia. A ministra Laurita até propôs aumentar alguns tribunais. A gente precisava resolver isso. Alguém tinha que ter coragem de propor uma solução. E a solução viável era exatamente essa. Olha, nós precisamos diminuir a primeira região. Minas corresponde a 40% de todo o volume da primeira região. Minas, sozinha, é maior que o Tribunal Regional Federal da 5ª região em Recife. Sozinho o Estado de Minas tem demanda maior que o Tribunal Regional Federal da 5ª região, que jurisdiciona Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, são 6 ou 7 estados. Então, observe, era nítido que essa distribuição da justiça, dos tribunais regionais federais, estava equivocada, ou não atendiam mais a necessidade que outrora atendeu lá em 1988. E mais, na reforma constitucional, a Justiça do Trabalho criou um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado, praticamente. Nós temos 26, 24, 27, e nós temos só 5 tribunais regionais federais. É manifesta, é visível a insuficiência, né, de juízes de tribunal para dar conta da demanda. E quem demanda a Justiça Federal não é só a União, como alguns pensam, não. Quem demanda a Justiça Federal e está esperando há 15 anos ter o seu processo de recursão é um cidadão que está pleiteando o reajuste da sua aposentadoria, outros que estão querendo aposentar e não conseguem na via administrativa, se deparam com a arbitrariedade do Estado, outros que têm indenizações a receber da União ou das empresas públicas, outros que têm litígio com a União, ou, por vezes, a União que tem créditos fiscais que precisam ser cobrados e os processos não andam, estão parados nas prateleiras, entre aspas, eletrônicas dos tribunais, dos magistrados dos tribunais regionais. Então, alguém precisa fazer algo para tirar a Justiça Federal dessa inércia, dessa situação de só queixar, não damos conta, e claro que não vai dar nesse volume de processo. Então, a solução passou necessariamente, a restauração da Justiça Federal no Brasil passou pela criação do Tribunal Regional Federal de Minas, como meio de diminuir o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deixá-lo melhor administrável, com uma jurisdição menor, e, ao mesmo tempo, nós vamos atender os jurisdicionários que estão há anos esperando o julgamento dos seus processos, das suas aposentadorias,
dos seus fundos de garantia, dos seus direitos contra o Estado. Então, a criação do Tribunal de Minas era uma necessidade imperiosa, é uma necessidade irrefutável. Mas como criar no momento em que nós nos deparamos com uma crise financeira ou uma crise econômica no país? A solução era: vamos trabalhar os recursos mais inteligentemente, vamos gastar melhor os recursos públicos. Ora, os tribunais não dão conta, então tem que colocar juízes de primeiro grau substituindo o tribunal, criando turmas adicionais, de constitucionalidade até duvidosa, para dar conta de julgar algo mais. Mas ali está um substituto que sai de Minas, vem para Brasília, ganha diária. Isso é maior custo para a Justiça Federal no orçamento. Então nós precisamos trazer para o Judiciário uma solução definitiva. E a solução definitiva foi a criação do Tribunal Regional Federal. Então, quando nós enviamos um projeto novo, totalmente desvinculado do passado, que nós convolamos vagas de juízes substitutos, ou seja, extinguimos vagas de juiz federal e substituto, transformando-as em vagas de desembargador. Cada 3 juízes substitutos equivale o gasto de 2 desembargadores. 3 juízes substitutos dá para remunerar 2 desembargadores. Então, nós não demandamos nenhum tostão a mais no orçamento. Não haverá incremento de verbas no orçamento da Justiça Federal. Com o mesmo orçamento, nós vamos montar o Tribunal de Minas, que será um tribunal moderno, digital, eletrônico, de justiça bem equipado, com secretarias concentradas. Acabou, não é cada turma tem uma secretaria, nós vamos ter uma secretaria geral, com ganho de mão de obra, com ganho de produtividade. Nós vamos ter um novo desenho. O Tribunal de Minas certamente terá o desenho e a eficiência que nós vamos, no futuro, implementar nos outros tribunais regionais federais. É a modernidade começando por Minas Gerais. Serão quantos desembargadores e qual que é o cronograma de implantação do TRF6? Bom, são 21 desembargadores. O cronograma ainda não está definido porque foi colocado na Câmara uma cláusula de que ele será implementado após o fim da pandemia. A pandemia deve acabar este ano, deve vir um decreto seguindo o estado de calamidade. O estado de calamidade. Mas o que é mais importante, nós já temos o desenho pronto. Nós já temos o prédio onde vai funcionar, que é da própria Justiça Federal. Nós já vamos usar funcionários da própria Justiça Federal do primeiro grau, alguns sendo removidos para o tribunal. Não vai ter lei criando cargos novos. Não vamos precisar de lei pedindo mais verba. Nós vamos administrar melhor o dinheiro que é entregue à Justiça Federal, oriundo do contribuinte brasileiro. A expectativa do senhor é que ele seja instalado ainda no primeiro semestre do ano que vem? Você acha que é primeiro trimestre, segundo trimestre? Como é que vai ser? Eu tenho expectativa que até junho a gente consiga implementar, instalar o tribunal. E isso pode diminuir em quanto tempo a tramitação de alguns processos? Olha, eu acredito que aquilo que está esperando 10, 12, 15 anos não deve passar de 2, 3. Nós vamos ter um outro mundo. Nós vamos ter, e ao mesmo tempo que nós criamos Minas, mesmo tirando 40% do volume de serviço, é necessário aumentar o tribunal da primeira região. Ele ainda não fica com uma composição que dê para atender toda a extensão territorial que ele cobre. E como é que vai ser isso? Nós estamos também convolando outras vagas em cargo de desembargador no tribunal. Aliás, estamos convolando vaga de juiz substituto em vaga de desembargador no Tribunal Regional da primeira região, da segunda região com sede no Rio, da terceira região com sede em São Paulo, quarta região com sede em Porto Alegre
e da 5ª Região com sede em Pernambuco. Todos os tribunais serão redimensionados para melhorar o seu desempenho, que hoje o jurisdicionado, que depende da Justiça Federal, está muito angustiado. Hoje, quantos processos tem a Justiça Federal? Quantos na segunda instância? Quantos tem o TRF1? Quantos Minas Gerais já deve começar com eles? Bom, esse número é dinâmico, eu ainda não tenho aqui de cor, é um número grande, mas para você ter uma ideia, cada juiz, cada desembargador, a média de processo por desembargador no TRF1 é mais de 25 mil, beira às vezes 30 mil processos. Então, Minas Gerais, que vai ter 21 desembargadores, 21 vezes 30 mil, já começa com esse número de processos? Não, ele começa com menos, porque você vai dividir. Então, a gente acredita que ele deve começar com algo em torno de 15 mil e com um bom mutirão, com um bom trabalho, os desembargadores terão que baixar esse fluxo e melhorar a eficiência. Ministro, foi fundamental ter mineiros em cargos estratégicos para que esse projeto fosse adiante. Primeiro foi o senhor no TRF6, agora nós temos uma bancada mineira empenhada, tem um presidente do Senado que é representante de Minas Gerais. Isso tudo contribui para que funcione? Olha, foi fundamental. Quando eu propus a reforma da Justiça Federal e dentro dessa reforma, a criação do Tribunal Regional Federal de Minas, no primeiro momento alguns pensaram em criticar, depois quando se depararam com o estudo, todos voltaram atrás e viram da necessidade, nada como os números devidamente examinados. Mas eu tive aqui no tribunal, os ministros de Minas, Sebastião Reis, a Suzete Magalhães, o Schett, foram muito fortes no apoio à criação desse Tribunal Regional Federal. Depois tivemos o próprio plenário do Superior Tribunal de Justiça, diante do estudo apresentado, aprovou por unanimidade essa criação. Encaminhamos o projeto à Câmara. Na Câmara, a bancada mineira, bancada de deputados federais de Minas, de todos os partidos, a bancada agiu unida. Os deputados trabalharam muito. O relator foi o deputado Fábio Ramalho, que empenhou-se demais. Nós pudemos dar a ele toda a assistência. E o líder da bancada, o deputado Diego Andrade, também se empenhou demais. Mas não só os dois, toda a bancada, de todos os partidos, do PSDB, do PT, do PTB, do DEM, todos os partidos trabalharam unidos nessa criação. Foi bonito ver os políticos de Minas unidos em torno de uma causa que engrandecesse o nosso Estado, porque o TRF vai gerar empregos, o TRF vai gerar divisas, o TRF vai dar um grau de importância muito maior à Justiça Federal de Minas Gerais. O senhor acha que depois da criação do TRF6 e da ampliação de alguns tribunais no Brasil, do que a Justiça Federal precisa e a Justiça de forma geral no Brasil precisa para ser de fato célere? Eu acredito que nós vamos ter que passar... o Brasil muda muito rapidamente as leis e nada tem melhorado com a mudança das leis, a verdade é. Eu acho que a implementação da reestruturação da Justiça Federal por si só vai dar um outro dinamismo a essa justiça. Eu acho que ela vai melhorar muito o tempo de duração do processo. Nós vamos atingir o nosso propósito, que é de uma duração razoável do processo, em todas as instâncias, no primeiro e no segundo grau. Eu acredito que isso vai acontecer logo que reestruturado a Justiça, com São Paulo, o Tribunal de Minas, o Tribunal do Rio Grande do Sul, que, aliás, está muito bem estruturado e funcionando bem, vai melhorar mais ainda. Eu acredito que o jurisdicionado vai ser o grande beneficiado e isso virá simplesmente pela reestruturação. Ministro, como é que é o dia a dia do João Otávio de Noronha, fora da figura do ministro, da figura profissional que todos nós conhecemos? Bom, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, gosto muito de ler, gosto mais de cinema, gosto de jogar jogo meu tênis sempre que possível, gosto da vida, eu sou um apaixonado pela vida. E por isso tenho coragem todo dia de acordar para ser feliz. Eu acordo todas as manhãs para ser feliz. E para ser feliz a gente precisa ter coragem. Coragem de tomar as atitudes, coragem de correr risco, coragem de arriscar,
coragem para viver. Agora sou vovô, tenho uma família muito bem estruturada, mulher maravilhosa, filhos maravilhosos. Então o João Otávio Noronha é uma pessoa muito feliz, e muito feliz até por ser juiz da Corte Superior Brasileira, da Corte tão prestigiada que é o Superior Tribunal de Justiça. Ministro, muito obrigada pela entrevista, viu? O prazer é meu, né? É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Itatiaia e falar com os meus conterrâneos, povo de Minas Gerais. Obrigada.